Eu tenho certeza disso. E por que eu falo isso? Porque foi criado todo um sistema de incentivo para que as pessoas dependam do Estado cuidando deles. Veja só, lugares mais humildes, mais pobres, o político sempre diz que ele cuida das pessoas. Repara, é um padrão. O político cuida dele. O que significa cuidar? É um emprego na prefeitura, é um auxílio, é uma bolsa, é um requerimento para passar alguém numa fila no BS. É sempre o político como mediador cuidando dessa massa de pessoas. Aí você cria uma estrutura política gigantesca para cuidar de gente. O cuidar é esse regime de servidão ou semi-escravidão. E as pessoas aceitam isso. Tem duas maneiras para quebrar. E você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Uma é, leva a atividade econômica e enquanto está levando, vai tirando os benefícios. Né? Vai tirando a compra das consciências. Não vai dar para uma pessoa, num lugar que cada vez mais vai ter atividade econômica, viver de benefício. São as frentes de trabalho que a gente vai instituir e é o pente fino no Bolsa Família. Havendo fila do emprego, havendo lista de emprego numa cidade, o sujeito foi no CAGED, foi no CRAS, pegar o Bolsa Família, não, aceita o emprego, não quer, não vai receber. Essa será a regra. Porque, novamente, o discurso da vitimização e o discurso da proteção é feito para alienar. E essa alienação sempre vem com dinheiro alheio. Porque não é do Pará o dinheiro que está pagando as pessoas para ficarem, vamos dizer, enganadas pelo governo estadual do Pará. Não vem daqui. O dinheiro do Pará é extraído para a elite do Pará. O governo federal fica com um pouco aqui, ONGs, algumas empresas gringas levam uma grana, mas o dinheiro que banca a população, em grande medida, vem de outros lugares. Vem de outros lugares. Tem cidades inteiras, tem regiões inteiras aqui que são muito humildes, muito pobres, e não há nenhum esforço em gerar atividade econômica. Pois bem, já ouviram falar da nossa lei de responsabilidade gerencial, que é a reforma das cidades que eu venho falando? A obrigação principal, número 1, é gerar atividade econômica. Município que não está focado em gerar atividade econômica é município que tem que ser fundido. Foco tem que ser gerar atividade econômica e fazer todo mundo trabalhar. Trabalhar. A questão toda é, lembra que eu falei que querem que vocês vivam de maneira primitiva? O discurso do Pará primitivo, o discurso do nós somos povos da floresta, é um discurso para te tratar como normalmente um ser que será tutelado, protegido. Porque vocês são singelos, vocês são fofos, vocês vivem na floresta. Nada disso. Nada disso. Vietnã é um lugar que tem floresta. Indonésia. A gente pode pegar toda aquela região do Sudeste Asiático. Podemos pegar a Malásia. Todos lugares quentes, com floresta, com biodiversidade, todos os lugares desenvolvidos. A gente não tem que aceitar isso pra gente. A gente não tem que aceitar ser primitivo. Ser primitivo é uma opção que está sendo dada aqui e que vocês têm que chutar ela. Então, é com desenvolvimento econômico, e muito. Até porque as pessoas que vão embora daqui não estão indo para uma reserva indígena em Florianópolis, certo? Elas não estão indo caçar ou pescar em Curitiba. Elas estão indo trabalhar numa sociedade contemporânea, moderna. Então, é isso que precisa ter aqui. E é isso que a gente precisa incentivar aqui. E, do outro lado, tirar todas as mamatas, benefícios e fraudes que geram essa relação de compra de parte da população. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Durante décadas, nós estamos ouvindo propostas e, aparentemente, essas propostas são de apagar incêndio. Né? A gente vê muitos problemas sociais, muitas coisas que vêm acontecendo no nosso país há muito tempo e nada vem acontecendo. Se a gente for perguntar assim, se o Brasil tem um plano a médio e longo prazo, a gente não consegue dizer se o Brasil tem esse plano a médio e longo prazo. Como nação, nós como nação, o que a gente pretende, almeja fazer, sei lá, para daqui 20, 30 anos, sermos referência no mundo para algo. E eu queria perguntar de você assim, nós estamos ouvindo muitas propostas, digamos, de apagar incêndio, e eu queria saber a missão, o partido Missão, você, Renan, tem como objetivo de começar a construir para que nós, como nação, tenhamos um projeto de médio e longo prazo. E qual que seria o papel do Estado do Pará nesse projeto? Vamos lá. Eu concordo com você com a premissa de que quando apresenta um plano de governo para o Brasil é apagar incêndio. Ninguém tem uma imaginação de Brasil.
E aí, nós construímos... Você conhece a gente já? Você já ouviu falar do livro amarelo? Então, assim, a gente botou no papel essa imaginação. Ela tá impressa, a gente fala dela nas lives, a gente fala dela nas entrevistas. O Brasil que nós queremos daqui a 30 anos é uma das 5 maiores nações do mundo. Não significa ser uma das 5 mais ricas. Não significa ser uma das 5 mais, vamos botar aqui, as 5 melhores para se viver em todos os indicadores. Não, isso vai demorar um pouco mais para chegar. Mas em 30 anos dá para ser uma das 5 mais importantes nações do mundo, vivendo um ritmo de crescimento econômico muito maior, geração de emprego e oportunidade como a gente nunca viu antes, integrando o país com uma infraestrutura única. Isso dá para fazer. E esse é o nosso plano. O nosso plano é como nós nos vemos daqui a 30 anos. Como é ser uma dessas 5 nações? Aí vai. Ser uma das 5 nações significa que a parte fiscal, ou seja, as contas públicas vão estar resolvidas de modo que o juro seja baixo e abrir e fechar uma empresa, pegar dívida para você comprar um carro, um caminhão, investir numa loja, abrir uma pequena metalúrgica, seja fácil. Isso é uma regra. Temos que ver num país em que andar na rua seja absolutamente seguro. Não é que seja meio seguro, seja absolutamente seguro. E que uma pessoa que pegue uma arma e aponte para alguém, ela fique no mínimo 30 anos na cadeia, como uma nação desenvolvida faz. Um homem que bate na sua esposa dentro de casa, que abusa dos seus filhos dentro de casa, que ele seja preso por muito mais do que esses 30 anos. Que político corrupto saiba que a vida dele está acabada, não só dele, como da família, da reputação da família e dos bens que ele adquiriu ao longo da sua prática criminosa. Isso aqui, eu diria que é o começo. Agora, como integrar regiões diferentes do Brasil? Se eu baixei os juros, se passou o licenciamento ambiental, vocês sabem quem foi o relator, né? O licenciamento ambiental vai mudar a vida de vocês aqui. Quem foi o relator disso, o deputado? Nosso Kim Kataguiri. Licenciamento ambiental, mais um governo forte, mais queda de juros, significa chuva de investimento, significa Transamazônica recapeada, significa ferrovia e hidrovia cruzando aqui o estado, significa mais fábricas, significa o processamento da produção agrícola, significa a gente extraindo os nossos minérios e transformando eles do metal até os componentes em terras raras que vão ser utilizados para fazer baterias. Significa integração portuária, significa integração energética. Isso significa energia não só mais barata para vocês, porque isso é apagar incêndio, mas energia boa o suficiente e competitivo o suficiente para a gente instalar data center aqui. Vocês sabem, data center é energia e recurso hídrico para resfriamento. Estamos aqui, né? Aqui tem água e aqui tem possibilidades energéticas múltiplas. Significa uma nação que soube aproveitar a explosão dos data centers e a explosão das terras raras para diminuir o gap dela perante o mundo, gerando polos de desenvolvimento em várias regiões. Significa a construção de zonas econômicas especiais nas suas áreas mais pobres, para você alavancar e crescer mais rápido, sem imitar o modelo falido da Zona Franca de Manaus, que é um modelo falido. A gente não pode repetir mais isso. Instalar uma empresa aqui no Pará, já linkando o que você falou do Pará, só fará sentido se for economicamente viável. Lá, se você acabar amanhã com a Zona Franca de Manaus, ninguém fica. Ninguém fica, porque é irracional. O Brasil está pagando produtos mais caros por uma decisão errada tomada no regime militar. Nós temos que fazer sentido aqui. Então, quando eu fico pistola, quando a gente vê a sabotagem a ferrogrão, a sabotagem a investimento em infraestrutura aqui no estado, é porque aqui não é Zona Franca, nesse sentido. Aqui é a economia real. Aí vem um cara, bota um cocar e fala, não pode. Esse cara tem que ser preso. O sabotador, o ongueiro tem que ser preso. E por que preso? Porque ONGs gringas não vão determinar o nosso destino. Nós determinamos o nosso destino. E isso significa que nós não vamos ser mais cadelas da China, nem cadela dos Estados Unidos. Nós seremos uma nação autônoma fazendo negócios com o mundo. Negócios com o Japão, com a Índia, com a China, com os Estados Unidos. E se tornar assim, como uma das 5 nações mais importantes do mundo, uma nação poderosa que vai regular e vai destruir o crime organizado não só no Brasil, mas na América do Sul inteira. E vai sentar junto com os Estados Unidos, China, Rússia, Estados Unidos e Índia, para determinar o destino do mundo. E a gente começar a falar, no final desse século, em nave, em exploração de recursos naturais na Lua, que é isso que as nações grandes vão fazer. A gente não pode pensar pequeno, por isso que a gente não pode deixar o pensamento primitivista tomar a gente. Vocês são todos bem-vindos, uma ova. Eu quero você nas grandes cadeias globais de produção. Eu não quero vocês só pegando peixe, entendeu?
Essa é a imaginação longa. Então quando a gente desenha essa imaginação longa para o futuro e fala o que eu preciso começar no presente, até uma parte é apagar incêndio, mas outra é investimento. Boa noite, presida. Aqui. Eu queria chamar meu pai aqui rapidinho. Renan, esse aqui é meu pai, ele não é petista, não é bolsonarista. Porém, ele é um homem desacreditado da política. O que acontece? Inclusive, a minha pergunta é até sobre corrupção. A gente estava conversando, né, e ele falou que, rapaz, o cara pode falar isso, pode falar aquilo, mas chega na hora ele acaba se corrompendo. E antes de eu tentar explicar para ele, a gente estava conversando por telefone, e aí eu acabei não falando, que é o seguinte, eu vi o Kim doar parte do salário dele para instituições de caridade, eu vi o Arthur cortar dezenas de assessores, e assim, sabe aquela pergunta, o foda é achar? Então eu queria que você falasse para essas pessoas que estão desacreditadas da política, como seria o governo missão no combate à corrupção e a oportunidade que os deputados já tiveram de roubar e que nunca fizeram, no caso do Arthur, do Kim, do Guto. Essa é a minha pergunta. Bom, o que eu posso colocar é o seguinte, é aquele senhor que está aí do seu lado, né? O Brasil é um país em que a oportunidade do roubo ela é gigantesca e está em todos os lugares. Um vereador de uma cidade como Santarém pode ficar multimilionário. Então, a partir do momento que o Brasil tem mais de 5 mil municípios e os municípios a partir de 70, 80 mil reais, de 80 mil habitantes, podem te deixar multimilionário participando do esquema de corrupção, o Brasil é uma grande feira da roubalheira. Então, todo o sistema de incentivos é construído para que os políticos sejam ladrões. E quem são os maiores culpados? Em grande medida, o próprio eleitor. Eu vou comentar um negócio que eu entendi lá no Maranhão. Nos lugares mais pobres, as pessoas criam um sistema seletivo para que apenas os corruptos sobrevivem. Você fala, qual o sentido disso aqui? Vamos lá. As pessoas votam nos municípios mais pobres, nos vereadores que mais prometem coisas para elas, que já dão um dinheirinho no processo da campanha e que dizem, eu vou te ajudar com tal coisa. Se aparece alguém e vai numa cidade dessas mais humildes e fala, eu não vou te dar nada, as pessoas votam neles? Não votam. Então o primeiro a selecionar pela corrupção não é o político, é o povo. O povo seleciona os piores. E aí o político, para conseguir participar de uma eleição, ele precisa já chegar com uma grana suja, ou para comprar o voto da pessoa, ou com um projeto sujo, ou para prometer coisas para essa pessoa, cargos dentro da prefeitura, posições, alianças, contratos sujos. Então quem já começa selecionando mal é o próprio povo. Eu não gosto de sempre ficar assim, parece que existem assim, os políticos maus e a população boa que é refém. Não, a população é cúmplice disso. A maior dificuldade para a gente tirar os políticos corruptos das cidades do Brasil é a própria população, que acha que tem direito a participar do esquema do político corrupto, que vota sabendo que vai eventualmente ganhar um carguinho na prefeitura, uma mamata, uma graninha, 1 milhar de telha, um pneu pro carro. Começa aí, o jogo começa aí. E aí o jogo evolui. Então onde eu quero chegar? Nós estamos nesse jogo há 12 anos, lidando com grandes temas nacionais, mas também grandes temas municipais. Eu moro em São Paulo, eu já elegi vários vereadores. Se eu quisesse ser multimilionário em São Paulo, era só eu ter roubado com alguns vereadores que a gente teve, que alguns até se desviaram, vocês devem até saber qual, né? Ou quais. Era a coisa mais fácil do mundo. Só em uma cidade que a gente elegeu. Em Salvador a gente elegeu um vereador, Sandro Filho, claramente começou a se desviar. Qual foi a nossa postura? Nós expulsamos ele. E os membros do gabinete dele pediram demissão. Em que lugar do mundo, ou melhor, do mundo sim, né? Que os países, as pessoas são mais honestas lá fora. Mas em que lugar do Brasil os assessores perdem empregos 5, 6 mil, 7 mil reais por mês por questões éticas?
É raríssimo. Nós fizemos isso. Em Curitiba, nem por razões éticas, por razões ideológicas. E também éticas, né? Porque o Bétega estava prevaricando. Os 9 assessores do nosso vereador eleito se negaram a ficar no gabinete, todos pediram demissão. Esse é o padrão ético nosso, essa é a regra ética nossa. Não há nenhuma acusação de corrupção que reste sobre a gente em 12 anos, mesmo participando de política local e de política nacional. Entendam, nossos pré-candidatos a governo em vários estados estão recebendo propostas, né, ou sugestões de propostas muito interessantes para tirarem suas candidaturas. Vocês não acham que em algum momento, agora em junho ou julho, eu também não vou receber o canto da sereia? Isso vai acontecer. A questão é que isso já aconteceu antes, quando nós tentávamos derrubar Dilma Rousseff e derrubamos. Isso já aconteceu quando a gente se opôs ao governo Bolsonaro. Isso já aconteceu quando o Arthur era pré-candidato a prefeito de São Paulo e o que ofereciam é: tira a candidatura que você está atrapalhando. Isso já aconteceu. Só que nós permanecemos os mesmos, porque as pessoas não são todas iguais. As pessoas têm resiliência diferente. Então, eu não acredito que num país com mais de 200 milhões de habitantes como o Brasil, todo mundo é uma merda. Eu sei que tá tudo uma merda, mas eu sempre vou esperar algo melhor das melhores pessoas. E cabe a mim e ao meu grupo fazer isso. Então eu podia ficar listando inúmeros exemplos em que nós não fomos corruptos, mas vocês já sabem disso e a nossa ficha policial já responde isso. Mas o que eu quero falar é que eu não posso aceitar, de maneira alguma, que eu vou desistir. Porque a partir do momento que eu desistir, quem não vai desistir é o Helder Barbalho. Quem não vai desistir é o Lula. Quem não vai desistir é o Flávio Bolsonaro. Eles não desistem. Eles são uma máquina. Eles estarão em todas. E nós precisamos ir para cima deles. E vai ser mais difícil pra gente. Não vai ter propina, nós não vamos comprar voto. Vocês vieram num evento aqui por conta própria, ninguém pagou vocês para virem para cá. E vai ser assim que nós vamos vencer, jogando o jogo certo. A diferença de quem joga o jogo certo para quem joga o jogo sujo é que eu não preciso comprar as consequências e as pessoas fazem as consciências das outras. E isso é uma revolução. E para pessoas que têm uma vocação histórica, e eu te falo, minha vocação não é um carro, eu não ligo, barco, eu não ligo. Os únicos bens materiais que eu realmente gosto, eu gosto de guitarra, tá? Eu sou um guitarrista mediano, mas um bom compositor, e fazer um churrasco bom. Se eu tiver isso, eu já estou feliz. E viajar às vezes. Então, minha missão é outra, minha missão é entrar para a história. Eu quero ser visto na história como um dos grandes líderes do mundo neste século. Eu quero que os meus amigos sejam vistos dessa maneira. Eu quero um dia ser presidente da República, e eu quero um dia passar a faixa para o Kim Kataguiri como presidente da República. Esse é o meu tesão. Eu quero um dia ver os rapazes que estão viajando comigo da nossa equipe, sendo ou ministros, ou governadores de estado, ou presidentes. O Pedrinho que está aqui. Eu quero um dia ver, eu já mais velho, ainda magro, tomando uma canetinha. Quero falar, ó o presidente Pedrinho, o presidente Pedro Arthur, né, foi um bom governador lá do Ceará, agora está assumindo a presidência no 10º mandato do Partido Missão. E essa é a minha ambição, e que a gente tenha pessoas que tenham mais essa ambição. Então não se desiluda, não se desiluda, porque os vagabundos, esses sim, estão sempre lá ousados e iludidos com o que interessa para eles. Boa noite, Renan. Eu sou advogado e eu atuo na área previdenciária. E a gente sabe que o direito previdenciário geralmente é aquele direito que envolve a concessão de benefícios. E a gente sabe que dentro do INSS, o próprio beneficiário frauda muitas vezes o INSS porque ele recebe BPC, Bolsa Família. E eu queria te perguntar o seguinte: qual é a visão da missão para fazer uma reforma previdenciária que seja capaz de abarcar essa galera toda que está aqui, a minha geração, que está trabalhando, mas que ao mesmo tempo não está trabalhando para se aposentar, entendeu? Ela está trabalhando para pagar a conta dos outros. Exatamente. Eu queria entender qual que é a visão da missão para um sistema de previdenciário que seja sustentável e equilibrado, para que um dia, quando eu for aposentar, eu não dê trabalho para os meus filhos, porque eu vou ter um dinheiro para receber. Vamos lá. Na reforma fiscal que nós vamos fazer, na transição, na virada do ano, há uma nova reforma da Previdência. Uma reforma paramétrica. A gente precisa ajustar os parâmetros. Tem muita gente que ficou de fora, tem muita gente que ficou beneficiada, especialmente o alto funcionalismo, militares. Nós vamos ter que rever isso. Tem muita coisa a rever.
A mulher que tem filhos, faz sentido ela poder se aposentar mais cedo, porque hoje ela trabalha e ainda cuida dos filhos. Agora, a mulher que não tem filhos, ela tem que se aposentar igual um homem. Tô certo ou tô errado? Se ela não teve os filhos, ela se aposenta como um homem. Pessoas do alto funcionalismo vão se aposentar como todas as outras. Deveriam se aposentar até mais tarde porque ganham mais. Essa deveria ser a regra. Mas a nossa reforma já está lá, a reforma paramétrica da Previdência. Só que o que eu posso colocar para você é, isto não será o suficiente para fazer com que quando você pague o seu INSS, você saiba que você está pagando para você. Porque está quebrado o regime. A coisa que vai resolver chama-se déficit nominal zero. E o que é déficit nominal zero? Nós vamos ter que gastar menos do que todas as despesas que nós temos. Nós temos que arrecadar menos, a mais do que todas as despesas que nós temos. Ou seja, nós temos que diminuir as nossas despesas. Nós não vamos mais ficar tendo déficit o tempo todo. Isso incluindo juros e rolagem de dívida. Assim, a gente para de destruir o futuro das pessoas. Assim, nós paramos com essa mentira de jogar a conta para os mais novos. Que essa conta não vira apenas você não pagar a própria Previdência. Essa conta vira vocês pagarem cada vez mais uma carga tributária gigantesca, que os outros não pagaram. O que eu quero dizer, há 40 anos atrás a carga tributária no Brasil era maior ou menor? Muito menor. Muito menor. Então vocês não pagam a própria Previdência e vocês pagam mais impostos, portanto vocês são mais pobres. É mais fácil ou mais difícil para alguém dessa geração de hoje comprar uma casa? É ou não é? Então vocês estão pagando essa conta, tá errado, é injusto. Estão roubando o futuro de vocês. Então o que nós precisamos fazer nisso é cortar gasto. Ponto. Vai ter que cortar gasto. E a beleza de cortar gasto é que isso tem um efeito de gerar crescimento econômico. Então, além de cortar o gasto, você aumenta o crescimento econômico. E uma coisa alimenta a outra. E aí o regime previdenciário começa a respirar. E aí a gente pode usar. A gente pode, depois de alguns anos, fazer uma reforma da Previdência permitindo o regime de capitalização. Então, as pessoas contribuem uma parte do INSS delas para o regime geral e uma outra parte daquele valor para o regime privado que elas escolhem para onde vai.